Estaremos com o nosso devocional diário, lendo a palavra do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, enchendo as nossas mentes com a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva, essa palavra que edifica, essa palavra que fortalece. E logo agora tivemos um probleminha técnico, mas graças a Deus estamos aqui. E vamos iniciar o nosso dia, os primeiros momentos do nosso dia, com o melhor dessa terra, a palavra do Senhor, a vida que vem dele. E é ele que nos fortalece no nosso interior, é ele que firma os nossos passos, é ele que nos edifica, é ele que nos conduz, é ele que nos fala de forma suave. O Espírito de Deus fala de forma suave ao nosso coração, à nossa mente, aquilo que vem do Senhor, aquilo que agrada a Ele. E tantas vezes nós estamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos fechados para ouvir aquilo que o Espírito de Deus está falando. E que nesse dia, o meu desejo é que Ele abra os meus olhos, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, os meus ouvidos e principalmente o nosso coração, para que nós possamos receber daquilo que vem dEle, que é sempre bom, agradável e perfeito. E nós finalizamos ontem o capítulo 4 de Romanos, nós estamos no estudo de Romanos e nós ficamos meditando sobre o quanto Deus fez por nós, o quanto Jesus fez por nós e que agora nós somos chamados de justos na presença dele. E agora, a partir do capítulo 5, nós vamos falar sobre fé, continuar falando sobre fé, porque nós falamos também sobre a fé de Abraão, Abraão como exemplo de fé, Abraão como pai da fé, e que a fé que Abraão teve não foi por obras, mas ele foi considerado justo na presença do Senhor porque ele teve fé. E da mesma forma nós, quando nos movemos na presença do Senhor em fé, quando nós não nos desesperamos com aquilo que os nossos olhos humanos estão vendo, né? Eu vou orar e eu vou falar um pouquinho também sobre o Salmo 112, que fala justamente sobre isso. O justo não se desespera quando as aflições vêm, não se desespera quando o problema vem, quando os obstáculos vêm, mas se firma no Senhor, se firma na presença dEle. Vamos orar. Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada por esse dia, obrigada pelo milagre da vida que nós já temos hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos abandona. Obrigada pela tua fidelidade, Senhor. E nos ajuda nesse dia a entendermos um pouco mais, Senhor, sobre a nossa caminhada de vida aqui nessa terra. Nos ajuda a entendermos, Senhor, a tua vontade sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a crescermos em fé na tua presença, conforme a tua palavra vai nos falar aqui. Nos ajuda, Senhor, a termos essa alegria que vem através da fé, Senhor. Essa alegria que olhos humanos não podem ver, Senhor, não podem sentir, Senhor, mas aquilo que vem de ti. Isso sim é verdadeiro, isso sim é genuíno, isso sim vem, Senhor, e nos enche, tapando, Senhor, o buraco do nosso interior, o buraco de insatisfação que é a nossa vida, que é o nosso ser pecador, Senhor. Que nós possamos nesse dia nos encher daquilo que vem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. O título da minha Bíblia me fala: a fé produz alegria. E aqui Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus que veio na hora certa, vai falar sobre essa fé que quando nós nos firmamos na fé, a nossa perseverança, a nossa esperança, ela vai sendo fortalecida e o nosso caráter vai sendo fortalecido em Cristo. E eu queria falar sobre o Salmo 112, aquilo que eu comentei. O Salmo 112, ele vai nos falar sobre... Tem uma passagem que eu gosto muito aqui. Que é... feliz é o que... Não, antes, depois. Versículo 6. Salmo 112, versículo 6. Ele não será abalado, porque lá no início começa: como é feliz aquele que teme o Senhor. E aqui ele continua:
Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. E é esse cuidado que nós buscamos. Nick, meu afilhado, que bom te ver aqui. Então, nós estamos lá em Romanos 5 e nós vamos falar justamente sobre fé, a fé que produz alegria. Vamos ler então Romanos 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, nós temos fé, temos paz em Deus, com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, agora nós temos paz com Deus, porque Ele nos declara justos e os nossos pecados ficam, né, no mar do esquecimento. E ontem, como nós falamos, mais para frente nós vamos falar sobre o batismo. O batismo é: morre a velha criatura, nasce a nova criatura em Cristo Jesus. E esse ato não é somente um ato público, mas é um ato de junção. Agora nós estamos aqui com Cristo. Nós estamos o ato do batismo é um ato que é igual ao que Jesus fez lá naquela cruz. Ele morreu por nós e ressuscitou. Nós, quando aceitamos Jesus, nós então nos batizamos e nós morremos, né? Aquela velha criatura pecadora que antes não tinha uma aliança, né? Que antes não era imortal, né? Agora, com Cristo, é uma nova criatura e agora nós temos uma aliança, agora nós somos imortais com esse Cristo. Nós temos uma eternidade, uma promessa. E os nossos pecados, eles vão sendo diminuídos cada vez mais, porque o próprio Espírito de Deus vai nos fortalecendo a lutarmos, né, a sermos livres de vícios, a sermos livres de pecados que nós carregamos, né, conosco, que a nossa alma ela é pecadora. Mas com Cristo nós vamos sendo fortalecidos, porque agora nós temos um Pai, agora nós temos um foco, agora nós temos para onde olhar. Então, a nossa vida vai sendo conduzida de modo a agradar este Deus. E quando nós queremos agradar este Deus, nós vamos matando a nossa própria carne, matando o nosso próprio eu. Bom dia, lindo! Saudades! E aí, continuando, versículo 3. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança. Quando a gente está lá no meio de uma dificuldade, no meio de uma provação, e muitas vezes são coisas sérias que acontecem em nossas vidas, a perda de um ente querido, o alimento que não está ali na mesa, ou a perda de um trabalho, ou situações difíceis mesmo, que nós não podemos nem imaginar o que tantas pessoas passam, né? E quando mesmo assim nós cremos nesse Deus, quando mesmo assim nós continuamos com a nossa fé fortalecida nele, sabendo que ele está aqui conosco, a palavra nos fala que ele é como sombra que está conosco, que ele mora no nosso coração, que somos filhos amados dele, que nós temos uma paternidade, que ele é aquele que nos conforta, que ele é aquele que é o nosso provedor. Quando nós nos firmamos nisso, nós vamos passando pelos obstáculos e então nós vamos desenvolvendo perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado agrada ao nosso Senhor. Então, tudo nas nossas vidas, nos mínimos detalhes, quando nós estamos com Cristo, Ele vai cuidando, Ele vai alinhando, e aquilo que nós vamos passando também vai ser em nosso benefício. E aí ele continua aqui, porque o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e a esperança não nos decepcionará. A esperança do foco, né? Aquilo que nós estamos olhando, a eternidade, os olhos desse Deus, os olhos desse Jesus. Ele não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama,
uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o nosso amor. Então, quando nós vamos ao batismo, nós somos selados no nosso coração. Nós, então, temos agora o Espírito de Deus morando em nós, né? Não só ao batismo, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O batismo é uma consequência dessa aceitação, né? Então, o próprio Deus vem e nos enche com esse Espírito dele. E a palavra nos fala que nós já temos um pouco da glória deste Deus, daquilo que nós vamos ter na totalidade, na eternidade, através do Espírito que já está em nós. E essa parte aqui, o versículo 6, é uma parte que eu gosto muito também, porque, vamos ler. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. Imagina, gente, tinha passado ali todo ali o Velho Testamento, toda a história ali, desde Adão e Eva, e ali os judeus estavam ali sobre a jurisdição dos romanos, né? Já tinham passado ali pelos gregos, já tinham sido presos pelos babilônios. Tinha todo um contexto difícil de guerra, de opressão, de perda de identidade mesmo, porque agora a terra não era mais deles. E aí vem a palavra de Deus aqui através de Paulo e nos fala, olha, Cristo veio na hora certa, né? E morreu por nós pecadores. Então, a hora certa, aquilo quando a gente acha que a gente não aguenta mais uma situação, quando a gente acha que a gente já está no limite, que nós já ultrapassamos as nossas forças, a hora certa, na hora certa, este Deus, ele vem e faz um milagre. Este Deus, ele vem e move. Esse Deus, ele abre janelas onde não tem janela. Esse Deus, ele, conforme aqui fala no Romanos 4, versículo 17, né? Traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Este Deus, ele cria coisas novas. Esse Deus, ele muda. Esse Deus, ele nos surpreende. E aí o versículo 7 continua. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico por aqui hoje. Então, a alegria da fé, a alegria de saber que nós temos um Pai, a alegria de saber que nós temos um Deus que é soberano, que é o maior de todos, que é o Criador dos céus e da terra. A alegria de saber que, mesmo num dia difícil das nossas vidas, ou num tempo difícil, ou num deserto. Ontem eu falava com uma amiga e falando sobre a situação dela, né? E aí a gente falou, até riu, nossa, tu tá num deserto do deserto do deserto, né? É um deserto que não tem fim. Mas eu digo, o deserto tem fim, o vale tem fim, o problema tem fim, mas tudo isso quando nós estamos dentro da boa, perfeita e agradável vontade deste Deus. Quando Ele é o centro da nossa vida, quando não há nenhum outro ídolo, quando Ele está ali firmado no centro das nossas vidas, então nós vamos viver verdadeiramente a alegria de saber que não andamos sozinhos, mas andamos com Cristo e Ele sabe de todas as coisas. E eu vou finalizar nessa palavra. Nossa meditação de hoje é: a perseverança produz caráter aprovado e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança nos traz a alegria da fé. E essa esperança faz com que a nossa fé cresça. E essa fé, com uma poção
grandiosa dentro de nós faz com que os nossos olhos humanos também possam ver com os olhos de Cristo e ver que tudo que parece que está errado à nossa volta tem transformação na presença dele, tem milagre na presença dele, tem mudança na presença dele. E eu vou orar então. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, te agradecemos pela tua longanimidade, pela tua bondade, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus, Senhor, onde nós temos uma paternidade que não erra, que não falha, Senhor. Um Deus de detalhes, um Deus forte, um Deus provedor, um Deus que cuida, Senhor, daqueles que estão na tua presença. E eu te louvo por isso, meu Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque tu não és homem para mentir, Senhor, mas tu és um Deus que verdadeiramente, Senhor, cumpre as suas promessas, Senhor. E nós temos uma promessa eterna contigo, Senhor. E nós estamos ali dentro do teu aprisco, dentro do teu cuidado, dentro do teu olhar, Senhor. Então eu te peço, Senhor, se conosco, nos fortalece, Senhor, porque somos fracos, somos pecadores, precisamos ser fortalecidos por ti, Senhor. Precisamos mais da fé que vem de ti, Senhor. Senhor, derrama da tua alegria sobre nós nesse dia, Senhor. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Que hoje, nesse dia, nós possamos cuidar cada passo que nós vamos dar, Senhor. Que cada passo nós possamos entender que nós estamos alegrando o teu coração e que nós estamos perseverando, que nós estamos gerando esperança e que essa esperança, Senhor, ela vai gerar um caráter aprovado na tua presença, Senhor. E eu te entrego esse tempo nas tuas mãos. Se conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, até amanhã. Nick, beijinho, até amanhã. Beijinho para todos aí. E fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.